Abra sua Bíblia lá no livro de Esdras. Livro de Esdras. O objetivo da aula de hoje é colocar um questionamento na sua cabeça. Você é uma pessoa que está engajada na obra de Deus, ou você é um agente de transformação, ou não? Você assiste os outros fazerem, ou você está fazendo na obra de Deus? Você está no campo, ou você está na arquibancada? Do ponto de vista espiritual, seria impossível para o crente. Porque se você está no corpo, se você é membro do corpo, você tinha que estar o quê? Trabalhando para o crescimento o quê? Do corpo. Não tem jeito. Se você não trabalha, você prejudica o corpo. Por isso, a gente está trabalhando essa questão de identidade. Mas eu quero desafiar você, nessa manhã, a entender o que está no livro de Esdras. E o tema é restauração espiritual. Em 586, ano de 586 antes de Cristo, você se lembra que Jerusalém foi invadida e o templo foi destruído. Volta um pouquinho em segundo livro dos Reis, capítulo 24. Segundo livro dos Reis, capítulo 24. Só para você entender o contexto. Segundo Reis, capítulo 24, no reinado de Joaquim, a partir do versículo 10, naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi o quê? Cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. E ali, ele levou a nobreza de Jerusalém para a Babilônia. Foi nesse período que Daniel foi levado. Daniel e os seus companheiros, toda a nobreza, foi levado lá para Babilônia. Alguns anos mais tarde, veja aí no capítulo 25. Capítulo 25. A partir do versículo 8. Diz assim: no 7º dia do 5º mês, do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aí tem esse nome bonito aí, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Grife aí o versículo 9. O que diz? E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou à chama todos os edifícios, o quê? Importantes. Então Jerusalém aqui foi completamente o quê? Destruída. Destruída. Agora vamos lá para Jeremias, capítulo 25, 11. Jeremias 29, 10. Jeremias 25, 11. Quem foi que assistiu tudo isso? O profeta Jeremias, lembra disso? E Jeremias, quando viu isso, escreveu o livro de Lamentações. Jeremias, quando conviveu com essa época, ele disse: olha, gente, é melhor vocês se entregarem para Nabucodonosor, porque vem aí 70 anos de cativeiro. Jeremias 25, 11, o que diz? Lê para mim aí. Pronto. 70 anos de cativeiro. Não é 69 nem 71. Quanto? 70. Veja lá que Jeremias 29 tem a famosa carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Jeremias 29, 10.
Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Vamos ler juntos aí? Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, presta atenção. 70 anos se passaram depois da invasão. E aí começa então o livro de Esdras. Vai começar o livro de Esdras. E como é que começa o livro de Esdras? Vamos ler lá? Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Então preste atenção. A Babilônia foi vencida. Quem manda agora quem são? Os persas. Ciro. Nabucodonosor foi vencido. Caiu Nabucodonosor. E aí, esse Ciro aí é chamado por Deus em Isaías de o meu ungido. Meu ungido. E agora, completando 70 anos, Deus coloca no coração desse rei, dizendo, agora você vai mandar meu povo de volta. E você vai construir a minha casa. Presta atenção, Deus usa o ímpio para fazer a vontade o quê? Dele. Deus poderia tocar no coração do Michel Tempo, que mora aqui perto, para arrumar um dinheirinho para a gente construir esse negócio aqui. Não era? Podia fazer uns negócios assim para a gente. Deus faz o que Ele quiser. O coração do rei está na sua mão, diz Provérbio. Ele inclina o coração do rei. O que eu acho interessante aqui nesse texto é que aqui começa, e aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas muito interessantes, para a gente entender isso aqui. Aqui começa o estudo de Esdras. Então, eu gostei daquela frase ali, graças a Deus, por Ele nos dar coisas o quê? Difíceis para fazer. Presta atenção, Deus, Ele nos dá coisas fáceis para fazer. Presta atenção. Coloca isso na tua cachola. Coisas fáceis, quem faz é o diabo. Coisa difícil, quem faz é o crente. Tá certo? Coisa fácil não precisa de Deus. Coisa fácil não precisa de fé. E sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Coisa que você vai fazer que você não depende de Deus, não é de Deus. Então veja bem. O que é mais fácil? É construir ou reconstruir? Hein? Construir é muito mais fácil. E a coisa é por aí. Agora, Deus nos pede para fazer coisas difíceis para produzir o nosso crescimento e promover o quê? A sua glória. Os homens de Deus que lideraram a reconstrução de Israel, após o cativeiro babilônico, são heróis verdadeiros e não o quê? Artificiais.
Os homens, os verdadeiros heróis da fé, foram homens que foram forjados na dificuldade, na impossibilidade, nas coisas difíceis. Eu gostei daquela frase ali, porque eu esqueci o nome do cara, mas eu copiei, que eu achei bonita a frase. Lê para mim aquela frase ali. O herói é um grande nome. A celebridade é um grande nome. Você para ser celebridade, só você ir para o BBB. Vira celebridade da televisão, não é isso? Hoje, qualquer um é celebridade. Neymar é celebridade. Qualquer porcaria aí da televisão é celebridade. Aí você vai ver o caráter do sujeito. Né? É triste isso aqui. Mas vamos lá. Parar de falar da vida dos outros. Nós vamos trabalhar aqui o livro de Esdras. E eu quero que vocês entendam aqui. São 10 capítulos, 280 versículos, 40 minutos para você ler. O autor é Esdras. O que significa o nome Esdras? Deus é auxílio. Qual é o tema-chave? A restauração espiritual do povo de Deus. Qual é o capítulo-chave? Capítulo 7, versículo-chave, o capítulo 7 e 10. Contexto histórico. É isso que eu já falei para vocês aí. Certo? Se você fizer as contas de 586 até 516, quando Israel conclui o templo, são justamente o quê? 70 anos. 70 anos. Deus cumpriu a sua palavra. Mas eu quero que vocês entendam algo que é confuso quando você vai ler esses 3 livros. Você precisa entender bem isso aqui. Eu não sei se dá para aumentar isso aí. Está dando para enxergar ali, gente, ou não? Mas, rapaz, eu sou muito ruim nesse negócio. Dá para aumentar aí, meu irmão? Já está aumentando, né? Se você observar bem, aumentou? Pode trocar de cor também, esse amarelo ali está meio xarope. Eu queria que você visse aqui, do capítulo 1 até o capítulo 6. Tá bom? Presta atenção ali. Primeira coluna, do capítulo 1 até o capítulo 6, tem o primeiro retorno, que é liderado por um homem chamado Zorobabel. Esdras não aparece. Esdras só vai aparecer no capítulo 7. Só que entre o capítulo 6 e o capítulo 7, você tem um vácuo de aproximadamente 58 anos, onde acontece a história de quem? De Esther. Preste atenção. Você começa a ler o livro de Esdras, para a primeira vinda. Vem aí cerca de, se você observar lá, veja lá em Esdras, capítulo o quê? Capítulo 2, veja lá em Esdras, capítulo 2. Versículo 64. 2,64. O que diz lá? Toda... Pronto. Tem a quantidade que veio sob a liderança de quem? Zorobabel. Aí eles vão. Chega no final do capítulo 6, eles concluem o quê? O templo. Inaugura o templo, chorando aquele negócio. Quem é que profetizou isso? Quem foram o profeta desse tempo? Ageu e Zacarias. Lembra lá o livro de Ageu, quando inaugura o templo? O povo chorando, os mais velhos chorando, porque o templo era fraquinho. Está lembrado disso? A turma que viveu a geração, meu Deus, um templozinho fraco, o templo lá de Salomão. Lembra lá de Ageu? Lembram disso, gente, ou não? Quem leu Ageu aqui, pelo amor de Deus? Misericórdia. Quem foram os profetas da reconstrução? Ageu, Zacarias e Malaquias. Veja aí no capítulo 5, por favor, de Esdras. Capítulo 5 de Esdras. Ora, 5:1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido,
profetizaram aos judeus. E o povo começa a trabalhar e inaugura o templo. Capítulo 2 de Ageu. Inaugura o templo. Isso tudo está em Esdras, capítulo 1 até o capítulo o quê? 6. Do capítulo 6 até o capítulo 7, 58 anos. E nesse período de 58 anos, acontece a história de quem? Esté. Porque Esté casou com o rei de onde? Da Pérsia. Quem foi o marido de Esté? Hein? Assuero. Quem era o amigo de Assuero? Quem era o amigo de Esté? Mordecai. Era ou não era? Misericórdia, viu? Vamos pegar aqui, ver quantos reis tiveram. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos, Esdras 1:1, o que diz aí? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Agora vamos lá para 4:5. 4:5, Esdras 4:5. O que diz lá? Para frustrar o seu plano, todos os dias, rei da Pérsia, até o... Então presta atenção, depois de Ciro, veio quem? Dario, segundo rei na sucessão. Agora vamos lá para 6:14. 6:14, o que diz? Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude, profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram o segundo mandato segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes. Agora já vem o terceiro rei. Terceiro rei. Agora vamos lá para Neemias, porque depois que Esdras veio, quem foi que mandou Esdras? Foi Artaxerxes. Você vai ver no capítulo 7. Esdras não veio porque ele quis, não. Esdras se preparou, ele foi enviado. Agora, quando Neemias assumiu, veja lá, Neemias 2. Neemias 2:1. Só para você entender. Então, começa ali, ó. Presta atenção. Esdras, de 1 a 6, vem a primeira leva, Zorobabel. Depois desse período, essa primeira leva vem e constrói o templo. Depois tem a história de Esté, quando quiseram destruir o quê? O povo judeu, eliminar a raça dos judeus. Aí vem a segunda o quê? Leva com quem? Com Esdras. Então vem Esdras, mandado pelo rei, que começa a história em Esdras de 7 a 10. Você se lembra que ele vem e chega lá e vê os judeus tudo casados com mulher diferente, né? Aí ele mandou desfazer os casamentos, tudo. Está lá de 7 a 10. Depois ali, tem um vácuo de 13 anos, uma lacuna de 13 anos. Aí, Neemias vai ouvir as informações. O templo está construído, mas os muros estão caídos. Está tudo lá o quê? Desprezado. Aí Neemias vai para fazer o quê? Reconstruir o quê? Os muros. Porque o templo estava construído, mas os muros estavam... Aí ele vai lá para refazer tudo. Deu para entender a lógica? Para você ter na sua cabeça esse gráfico. Então... Porque na sequência da disposição do livro, Esté está depois de Neemias. E aí não bate quando você vai ler. Você vai entender o texto. Vocês entenderam agora ou não? Agora vamos para o livro, tá? Vamos para o livro que é maravilhoso, esse texto de Esdras. Vamos fazer do jeito que eu faço para a gente tirando umas lições práticas. Vamos lá.
Coloquei ali, ó, o esboço de Esdras. Eu gosto de fazer assim. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Primeiro grupo de exilados com Zorobabel, de 1 a 6. Vai reconstruir o templo. Segundo grupo de exilados, 60 anos depois, 58 anos depois, veio com Esdras, capítulo 7 a 10. Reconstrução do templo, e Esdras vem para fazer a consagração do povo. Terceiro grupo vem com Neemias. Ele vem até o capítulo 7, ele reconstrói os muros, termina o capítulo 6 com a reconstrução dos muros. No capítulo 7 ele vai também fazer um trabalho de consagração e purificação. Sumário do livro por capítulos. Livro de Esdras. Capítulo 1, o decreto de Ciro, rei da Pérsia. Capítulo 2, a lista dos que retornaram com Zorobabel. Capítulo 3, o início da reconstrução do templo, altar e alicerce. Capítulo 4, oposição externa, a obra parou. Capítulo 5, oposição interna, encorajamento profético. Capítulo 6, Dario reedita o decreto de Ciro e a obra é recomeçada. Lacuna de 58 anos, onde acontece a história de Esther. Esdras é enviado a Jerusalém pelo rei Artaxerxes, 81 anos após o primeiro retorno. A lista, a jornada e a chegada em Jerusalém. Oração, que é o reconhecimento de pecado que Esdras faz. Capítulo 10, obediência, o abandono do pecado, aquilo que se chama o divórcio por causa da fé. Que isso é depois colocado por Paulo lá no Novo Testamento. E aqui eu vou pegar agora na Bíblia mesmo, com vocês. Vamos lá, Esdras capítulo 1. Eu queria chamar a sua atenção, capítulo 1, do primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Primeira lição que eu acho que eu encontro aqui é que Deus, ele é o quê? Fiel. Deus é fiel. Ele é fiel, primeiro, para cumprir o que é a sua palavra. Ele falou pelo profeta e ele cumpriu o que ele disse pela boca do profeta. Por isso que a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor não passará. Então, se a palavra de Deus, se Deus falou, você pode ter certeza que a palavra vai se cumprir. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Outro detalhe interessante está aí. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Pode grifar aí. Grifa isso aí. Depois do versículo 5, pode grifar aí também. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subir e edificar a casa do Senhor, qual está em Jerusalém. Outra coisa interessante, que Deus despertou o quê? O espírito. Presta atenção, meu irmão. Deus é quem desperta o povo para trabalhar. Deus desperta. Deus não trabalha com voluntário, não. Deus chama para trabalhar. Certo? Porque na igreja tem umas celebridades aqui. Você está pensando que se você não trabalhar, Deus está perdendo? É um privilégio para você ser usado por Deus. Deus despertou o espírito. Porque lá é o seguinte, tinha os judeus que estavam na Babilônia, não queria ficar na Babilônia, mas depois chegaram lá, que é judeu, onde começou a chegar, abrir logo uma construtora. E judeu, onde vai? Botaram na joalheria, começaram a crescer, começaram a ficar ricos. Quando falaram, vamos voltar para a Babilônia, teve os judeus, não, vamos ficar aqui. Então Deus falou assim, então não tem problema, fica aí. Fica aí. Deus despertou. Tinha muita gente, ele só levou quantos? 42 mil. Outra coisa que ele fez, aí é uma coisa para você entender também. Veja aí no versículo 4. Todo aquele que restar em alguns lugares e que habita os homens desse lugar,
o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Então é o seguinte, você não vai, mas contribui, meu irmão. Dá uma oferta. Ok? Até hoje o judeu não vai em Jerusalém, mas manda dinheiro. Manda ou não manda? O cara está lá em Nova York, mas o judeu, de onde ele está, ele manda dinheiro lá para Jerusalém, para Israel. Ele manda dinheiro. Ele não vai lá, não gosta, mas ele manda dinheiro para ajudar. Então é o seguinte, você não quer fazer missões? Você não quer ir para a Amazônia, quer? Para o Afeganistão? Quer ir para o Afeganistão? A turma não está querendo nem para a França mais, para o sul da França. Côte Azul, ninguém quer ir mais. E se vir um caminhão agora, a turma está se escondendo. Está todo mundo com medo. Istambul, hein? Ninguém quer ir mais para Istambul. Está todo mundo com medo. E se vir um cara barbudinho assim, com cara de muçulmano, a turma está ficando com medo. Você não vai, meu irmão, financia para alguém ir. Outra coisa interessante nesse texto aqui, queria chamar a sua atenção, é que, veja lá no versículo 7, também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. Se você prestar atenção nisso aqui, tudo que Nabucodonosor tirou do templo e colocou na casa dos deuses lá, tudo foi o quê? Preservado. Tudo. Todos os utensílios que ele levou, nada foi o quê? Destruído. A providência de Deus se manifestou em tudo. Foi uma parte agora e depois outra parte foi levada. Esse é o segredo da providência de Deus. Capítulo 2, vem a lista dos que voltaram da Babilônia. Aqui tem um nome, um monte de nome bonito. Se você quiser escolher nome, para botar em filho, tem aqui. Certo? É maravilhoso isso aqui. Capítulo 3. Capítulo 3. Veja lá no capítulo 3. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Preste atenção que essa viagem, saindo lá da Babilônia, a Babilônia é Iraque, né? Vem 1.500 quilômetros. A pé são 4 meses. 4 meses. Foi o tempo que Esdras durou para fazer o percurso. 4 meses a pé. 4 meses. 1.500 quilômetros. Aí eles ficaram 7 meses descansando, né? Porque também é demais. Depois de 7 meses eles começam o quê? A levantar. E aqui, meus amados irmãos, a primeira coisa que a gente poderia perguntar para o texto, como começar a reconstruir após uma tragédia? E a primeira coisa que eles fazem aqui, eu vou dividir o texto em 3 partes, capítulo 3. Do capítulo 1 até o capítulo 6, eles reconstroem o altar. Do capítulo 7, do verso 7 ao verso 9, eles começam a trabalhar. E do verso 10 até o verso 12, eles começam o quê? A louvar a Deus em meio à amargura de alguns. Veja bem, primeira coisa que eles fazem, se você observar aqui, isso é importante. Versículo 3, firmaram o altar sobre as suas bases. O que é que significa isso? O altar simbolizava o quê? A presença de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, porque ele estava com o inimigo ao redor. A primeira coisa que eles queriam era o quê? A presença, o quê? De Deus. Restaurar a presença de Deus no meio dos seus inimigos. Primeira coisa que eles queriam. Lembra de Moisés? Se a tua presença não for conosco, não os faça. Então a primeira coisa que eles fizeram, restaurar a presença de Deus. Segunda coisa que eles fizeram, veja aí, no 2º ano da sua vinda à casa de Deus, versículo 8, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superentenderem. E aí eles começaram o quê? A trabalhar, colocaram a mão na massa.
partir do versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram os sacerdotes paramentados com o trombeta e os levitas, filhos de Asaf, para louvarem o Senhor. Aí cantavam alternadamente. Aí no versículo 12, porém, muitos dos sacerdotes levitas e cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choravam em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro. Isso é até hoje, aqui na igreja de Pinheiros. Uns cantam, outros choram. A igreja é assim, irmãos. Uns choram, outros cantam. Uns louvam, outros o quê? Murmuram. Uns ficam assim, a igreja era boa, era aquela do passado. Outros estão aqui, não viram nada do passado. Uns murmuram e outros o quê? Louvam e mistura. Você perguntar assim, como é que vai a igreja de Pinheiros? A igreja de Pinheiros vai uma benção. Outros falam, mas mais ou menos, viu? Tem umas coisas boas, tem coisa ruim. Se perguntar, não, a igreja é só fachada. Só tem coisa ruim. Então, aqui, se perguntar, olha, dependendo do crente, tem resposta. Não é assim? Então, é a mesma coisa aqui. Então, a igreja é essa mistura de louvor e murmuração. E depende também do dia também. Você chega e tem dia que pergunta para você, diz, uma benção. Tem dia também, depende do seu humor. Né? Aí da sua estabilidade emocional. Capítulo 4. Capítulo 4. Esse capítulo é maravilhoso. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e disseram, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus. Presta atenção que aqui aparece a figura dos chamados samaritanos. Vocês se lembram que quando os babilônicos levaram, né, colocaram um misto de gente lá. E agora o povo quer o quê? Ajudar na construção. Mas, irmãos, o ímpio não pode fazer a obra de Deus. É a mesma coisa chegar aqui, né? Gilberto Gil quiser tocar no culto hoje à noite. Gilberto Gil. Pastor, eu quero tocar hoje aqui. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Queria fazer uma participação especial. Mas Gilberto Gil, você está muito velho para isso. O bicho é filho de santo. Não dá para tocar aqui, Gilberto Gil. Você precisa receber o Espírito Santo primeiro, para você tocar aqui no culto. Não dá, né? Não dá. Aí o cara foi aqui, ó, o que eles fizeram? Aqui começa o negócio de documento. Eles foram na SAAP, na secretaria, foram no governo, botaram um documento. Esse negócio de documento é antigo, gente. Olha aqui. Eles foram lá. Primeiro eles fizeram uma coisa. Veja aí que coisa interessante. Versículo 4, lê comigo aí. 4 e 5, lê para mim aí. Esdras 4, 4 e 5. Grifa aí, gente. Então... Gente, desanimar o povo, inquietando no edificar. Inquietando no... O que significa isso? Criando o quê? Problema. Criando problema. O povo está trabalhando e eles estavam o quê? Criando o quê? Dificuldades. Mas não somente isso. Alugaram, porque alugar tem que pagar para alugar. Conselheiros para o quê? Desanimar os caras. Quem é que faz isso, irmãos? É o diabo. Qual é o interesse do diabo? Parar a obra de Deus. É só isso. O diabo não pode acabar com a obra de Deus. O diabo sabe que a obra de Deus, ela vai continuar. Mas o diabo quer parar a obra. E aí o que eles fazem? Eles mandam, então, escrevem uma acusação aos habitantes de Judá e de Jerusalém, etc. E veja no versículo 24. Lê comigo aí, versículo 24.
Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Pronto. Chegaram onde eles o quê? Queriam. Só que Deus, parar a obra num período, sabe de quanto tempo? De 10 a 14 anos, um período assim. Agora, Deus queria que o povo parasse? Não. Deus queria que o povo continuasse. Esquecesse esse negócio de documento. Porque às vezes, sabe o que acontece na igreja, irmãos? Qualquer dificuldadezinha que vem aqui, pastor, nós precisamos parar. Está sem habites. Está sem habites? Quem é que tem habites aqui em São Paulo? Agora nós temos, viu, gente? Tem habite de museu. Não, Reinaldo, tudo aqui, todo mundo cria dificuldade. Agora veja, vamos abrir lá em Ageu. Ageu capítulo 1. Veja bem, irmãos. Estou incentivando a desobediência civil aqui. Vamos lá. Ageu 1. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo. 2, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz. O que o povo diz? Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo diz, não, está na hora não, rapaz. Nós temos que construir o quê? Primeiro o quê? A nossa. Chegou aí, veio uma lei aí, está proibido. O rei lá diz que... Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, a casa é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar, bebeis, mas não dá para saciar, vestir, mas ninguém se aquece. E o que recebe para pôr um sequetel, o quê? Furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste o muito e esse que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para cá, eu com sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, a paz que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz via seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz. Como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Aí vem, o povo atende o Senhor. É a única vez que eu vejo o povo atender profeta, é nesse texto aqui. Tá certo? Depois vocês leem em casa, para não perder o foco aqui. Aí o povo, o que o povo faz? Volta a trabalhar. Veja no capítulo 5. Ora, capítulo 5. Ora, os profetas Ageu, Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Com eles, os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. Agora veja que coisa bonita. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daqui do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhe perguntaram, quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes esse muro? Perguntaram-lhe mais, quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Lê comigo o versículo 5. Vamos lá, grifa aí para você. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Sabe o que eles fizeram? Não, gente, vai tocar na obra aí. Deram uma de João sem braço. Manda consultar lá de novo.
Aí quando consultaram, encontraram. Você sabia que esse decreto de Dario está hoje no Museu de Londres? Sabia disso? Que o único decreto, que o único documento que existe, ou um dos únicos documentos que existe do período, é esse decreto. Está lá no coliforme. Eu vou conhecer esse negócio. Eu quero ver, bater uma foto e trazer para cá. Para mostrar que Deus é o quê? Soberano. Agora, se Deus providenciou tudo isso, era para parar, gente? Não era para parar. Não era. E aí vem essa coisa maravilhosa. Os olhos de Deus estavam sobre os anciãos. Aí os adversários consultam. E aí, irmãos, eles consultaram. E aí veja no final do versículo 17. 5,17. Diz assim: agora, pois, se parece bem ao rei que busque dos arquivos reais na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. E aí foram consultar. Então o rei Dario deu ordem à busca e se fez os arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimetá, na fortaleza que está na província média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto. Aí repete tudinho que está lá no capítulo 1, esse decreto, falando que era para construir tudo. Tudo. Aí no versículo 13, o que é que diz? Então Tatenai, o governador daqui do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo o decreto do rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Edificaram a casa e terminaram o segundo mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario, de Atarxerxes, rei o quê? Da Pérsia. Acabou-se essa casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Aí eles celebram a Páscoa e papapá. Pronto. Terminou a primeira parte. E aí vem o capítulo 7. Capítulo 7 começa assim: passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filhos de Seraías. Aí vem, meus amados irmãos, a biografia desse homem. Ele é filho de tanta gente. Mas esse homem, ele era escriba, mas ele era o quê? Sacerdote. Esdras significa Deus é o meu auxílio, Deus é minha ajuda. Mas esse homem, ele era competentíssimo. Veja no versículo 10, que é o versículo chave. Vem comigo aí, grifem na sua Bíblia. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então isso aí resume quem era Esdras. Ele chegou em Jerusalém, né? E ele veio mandado por Artaxerxes, mas há um segredo no versículo 9. Ele chegou a Jerusalém segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Seu Deus sobre ele. Aí vem uma carta que o rei manda para ele. E ele vem justamente para reconstruir. Aí vem o capítulo 8. Veja lá. A lista dos que voltaram com ele. Versículo 21 do capítulo 8. Aí aparece Esdras fazendo um jejum e oração. Antes de sair da Babilônia, antes de sair lá da capital da Pérsia, que era a Babilônia antiga, apregoou ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para não perdermos jornada feliz. 1.500 quilômetros, 4 meses de viagem. Para nós e para os nossos filhos, para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei do exército e cavaleiro para nos defender do inimigo do caminho, porquanto já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos que eu busco, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos que abandonam.
Versículo 23, lê comigo aí. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Então, aí está uma prova no Antigo Testamento que a turma orava e jejuava. Não era nada imposto, não era nada obrigatório. Ele era sacerdote, ele era escriba, ele praticava isso sem nenhum princípio de cerimonialismo. Era uma coisa que não era nada imposto. Ele vem, entrega as contribuições aos sacerdotes, chega a Jerusalém. O capítulo 9 e 10, irmãos, essa oração dele é uma oração belíssima. É a oração de confissão de pecado. E a confissão de pecado dele aqui é sobre essa questão dos casamentos errados. Lá o povo abandonou o princípio e casaram lá com as mulheres da terra, né? Os judeus se misturaram. E no capítulo 10, Esa então se ajunta todo Israel e faz o divórcio de fé. Manda turmas, quem quiser separar, chegou a hora de abandonar e casar de novo. Né? Aqui entra uma grande discussão, né? Mas, pastor, e esse negócio de casamento misto? Eu falo, tem que ser misto, macho com fêmea, tem que ser misto. Quando pastor só faz casamento misto, eu só faço misto. Não faço de outro jeito, não. É misto. Presunto com queijo, né? É misto. Isso é um negócio complicado, porque você pode estar casando dois crentes que Deus não uniu. Você pode estar casando um crente de igreja com um não descrente e Deus está unindo, não é isso? Então, eu caso minhas ovelhas, você orienta. E a pessoa que vai casar é que tem que tomar cuidado, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que pedir a orientação de Deus. Porque não é o pastor que decide. Eu não vou viver com ele. Você que vai carregar essa cruz até o fim. Tá certo? Porque é uma decisão muito complicada. E todas as decisões na Bíblia de casamento são complicadas. Você lembra o Eliezer quando foi... Veja bem, Abraão chega lá, escolhe uma mulher para Isaac. Isaac era tão incompetente que não sabia escolher a mulher para ele. O cara com 40 anos sabia escolher uma mulher, é duro, né? Aí lá vai o Eliezer. O Eliezer agradeceu a Deus, porque diz, aquela mulher que der bebida para camelo, olha o critério que o cara usou. E Deus atendeu, né? É mesmo que eu botar uns papelzinhos, bota o nome das três, é um negócio urim e tumim. Porque é difícil esse negócio de escolher mulher. E tem que ser a pessoa que tem que escolher. Pedir a Deus sabedoria, para Deus mostrar. Tá certo? Porque a pessoa acha que pastor é pai de santo, é cartomante para escolher. Pastor, o que o senhor acha? Não acho nada. Não acho nada. É isso? A pessoa tem que ter química, tem que ter atração, tem que olhar para a família, tem que ver, fazer todo um estudo. E Deus tem que falar com ele, e ela falar com ele, e tudo não é um negócio que você terceiriza. Tá certo? Ué, teve gente que tem casos que o sujeito era crente, se afastou da igreja, casou com uma pessoa que não era crente, depois voltou para a igreja, Deus converteu a pessoa que não era crente primeiro do que ele. Dá para entender um negócio desse? Eu não entendo. É muito fácil, irmão, dar palestra de casamento dizendo, não, você tem que... É fácil. Agora, isso é um imbróglio desgraçado. É um imbróglio isso aqui. É ou não é? E a moçada fica achando que não é fácil. Não é fácil. O que eu acho é o seguinte, a Bíblia diz, aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Se você teme a Deus, você pede a Deus sabedoria, para você não errar. E Deus vai lhe orientar. Ouça conselhos de pessoas sábias, use o critério bíblico, tudo, mas a decisão é sua.
A decisão é sua. Porque depois que você casar, o que vai segurar o seu casamento é você saber que aquela pessoa que você casou é a pessoa que Deus preparou para você. Certo? Eu entendo assim. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, essa pessoa foi Deus que me uniu com ela. Então, eu não vou largar, não. Certo? Então, Tássio, se quiser me largar, eu não largo você, Tássio, de jeito nenhum. E se a gente se divorciar, eu fico aqui em casa. Quero nem saber. Vai sair daqui? Não, eu estou aqui. Separar é aqui. Não tem nada de não. O que é que segura o casamento, irmãos? É Deus, ou não é? Ou é o bom hálito seu? Seu hálito é maravilhoso? Seu cheiro, não segura. Não é. Performance sexual, inteligência. Não, meu irmão, não é isso? Por isso que antigamente, quando o sujeito casava, tinha aquela convicção que Deus colocava aquela pessoa na vida e vivia. Vivia a vida toda. Agora, se tira Deus da relação, aí fica complicado, né? Fica complicado. Por isso que Jesus, quando entra naquela questão do divórcio, ele diz logo claramente. Foi assim desde o início. A questão que eu penso no casamento lá de Gênesis, né? Quando vai fazer a mulher para Adão, né? Far-lhe-ei um auxiliador, que ele seja o quê? Idôneo. Se não fosse Adão, se fosse outro cara, seria uma Eva para aquele cara. Aquela Eva era de Adão. Tinha que ser compatível com ele. E eu não sei como é que era um gênio desse tal de Adão. Tinha que ser um negócio compatível. Tá certo? Compatível. Compatível. Porque cada panela de pressão tem a sua tampa, né? Cada chaleira tem a sua tampa. Então, Deus não ia fazer errado. Então, quando o cara chega reclamando aqui, porque tem uns caras que acham que ele é bonzinho demais. Eu falei, meu amigo, a mulher para te suportar, eu te dizer, viu? Você pode ter certeza que Deus faz tudo certo. Tá bom, mas não vou dar conselho de casamento não, porque eu não sou conselheiro de casamento. Eu só estou dizendo aqui que Esdras vai fazer aqui algo aqui que, meus amados irmãos, ele está trabalhando dentro de um contexto completamente diferente do nosso, que é a questão racial. Ele está trabalhando num contexto completamente diferente. Certo? E o judeu até hoje faz isso. O judeu ortodoxo, você passa lá em Israel, tem lá o bairro dos ortodoxos, eles casam entre eles, pode viver infeliz como é que for, tem 7, 8 filhos, mas vive lá. Paciência. É o jeito deles e é igual o coreano, casa com coreano, eles preferem isso. Eles têm povos que casam só com pessoas da própria raça. Tudo bem. Tá certo? Pronto, irmãos, alguma dúvida, alguma pergunta mais? Fechando aqui o livro de Esdras.